Que a paz seja convosco. É uma imensa alegria que estamos aqui em mais uma aula do livro de Atos. Hoje nós vamos ler, estudar o Atos capítulo 7, onde lá em Atos capítulo 7 fala sobre a morte de Estevão. Nós vamos ver como Estevão morreu e por que ele morreu. Então, antes de nós entrarmos no estudo da aula, eu gostaria que você primeiro, como de costume, lembra? Lê primeiro o livro de Atos, capítulo 7, para que você possa ficar a par de tudo que você vai ouvir eu ensinar, e você vai ler na apostila, você possa ficar a par de tudo que você vai ver e ler, e o Espírito Santo vai te enriquecer o seu conhecimento, e ele dará aula em particular para você. Olha que gostoso, o Espírito Santo te ensinando, e não tem professor melhor, nem se compara comigo, ele é muito melhor para te ensinar. Então tem esse desejo de ler primeiro Atos, capítulo 7. Vamos lá? Atos, capítulo 7, do versículo 1 ao 50. Em sua defesa, Estevão começa a discorrer sobre a história do povo israelitas, desde Abraão até as promessas de Deus feitos a ele. Ele vai mostrando passo a passo o propósito de Deus em Israel e ao longo do tempo como a nação e a promessa do surgimento do Messias. Neste ponto, ele destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente. Eu já quero abrir um parênteses aqui, que o seu coração não seja duro em servir ao Senhor, que o seu coração esteja sempre maleável. Como eu tenho dito nas minhas ministrações, na maioria das ministrações que eu tenho falado, que o nosso coração seja inclinado para o Senhor. Porque quando nós temos um coração inclinado, nós somos fáceis de ser ensinável. E quanto mais ensinável você for, mais longe Deus te leva. Amém, Jesus? Então ele mostra que o povo tinha um coração duro a servir. E o acusa de assassinar todos o mensageiro de Deus. Levantou para anunciar e fazer a vontade de Deus. Em Atos, do capítulo 7, do versículo 51 a 56, durante a sua pregação, a glória de Deus vem sobre Estevão e ele vê os céus abertos. Olha que coisa mais linda. Estevão está ministrando e de repente ele tem uma visão do céu se abrindo. E nisso são revelados o trono de Deus. Ele vê o trono de Deus e Jesus Cristo está ao pé à direita de Deus. Que magnífico, né? Olha que experiência teve o nosso diácono Estevão, que experiência linda e maravilhosa. Em Atos, do 7, do 57 ao 60, diante da palavra, Estevão e os judeus ficaram escandalizados e completamente enfurecidos, completamente com raiva, completamente ensandecidos, e eles acusaram Estevão de blasfêmia. Então começaram a apedrejá-lo. Lembra que nós vimos na aula anterior? Eles até subordinaram o povo, subordinaram as pessoas para que pudesse falar algo contra Estevão, para que pudesse mentir contra Estevão e Estevão pudesse ser julgado e condenado. E a fúria daquele povo, daqueles estudiosos contra Estevão era tão grande que eles apedrejaram Estevão. Mas o que me chama muita atenção foi a atitude de Estevão. Estevão, diante daquele ato de brutalidade, diante daquele ato de maldade, diante daquele ato de inveja, de ciúmes contra o Estevão, sabe o que o Estevão fez? Ele teve a mesma atitude do Senhor Jesus. Ele suplica ao Senhor que perdoasse aquele povo que estava tirando a vida. Mesmo ali sendo apedrejado, mesmo ali sendo... Imagina a dor que ele estava sentindo. Ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estava fazendo. E Estevão morreu justamente próximo do apóstolo Paulo. Antes de se tornar apóstolo Paulo, de Saulo. Ele morreu ali nos pés de Saulo. E Saulo era um perseguidor de cristão. Paulo era um assassino. Saulo são as mesmas pessoas, tá? Às vezes eu vou falar Saulo, às vezes eu vou falar Paulo, mas são as mesmas pessoas. E Paulo, ele era perseguidor de cristão. Lá na frente nós vamos ver como ele se converteu e como ele se tornou uma pedra preciosa para anunciar o evangelho. Então, Estevão foi morto aos pés de Paulo. Em Atos, e mesmo assim, ele, diante de sendo morto, ele fala, Senhor, perdoa-me. Hoje, né, nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, né? Às vezes nós só favorecemos as pessoas se as pessoas nos favorecer. Só somos gratos, só somos ajudadores das pessoas até os pontos que ela pode nos servir.
Aí quando as pessoas não servem mais, o que nós fazemos? Viramos as costas e deixamos de ser amigo dessas pessoas. Por quê? Porque ela não tem mais nada para te oferecer, e aí nós abandonamos e queremos seguir outro destino, e por causa disso, cuidado, por causa disso você pode perder amizades sinceras que levarão você a outro destino. Não sirva as pessoas por interesse, sirva as pessoas por amor, sirva as pessoas por obediência ao reino, sirva pessoas para querer ser um instrumento usado para o Senhor, para que Deus possa te usar e mudar vidas de pessoas e de famílias. Seja um Estevão mesmo sendo apredejado, ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que estava fazendo. Vamos para o esboço de Atos, capítulo 7. Atos, do 7, do 1 ao 8, Estevão fala sobre Abraão. Atos, do 7, do 9 a 19, Estevão fala sobre José do Egito. Atos, do 20 ao 29, fala o nascimento de Moisés. Atos, do 30 ao 37, a vocação de Moisés. Atos, do 7, do 38 ao 43, Estevão fala sobre a obstinação dos hebreus. Atos, do 7, do 44 a 50, Estevão fala da aliança de Deus com Davi. Atos, do 7, 51 a 56, Estevão vê a glória de Deus. Atos, do 57 a 60, Estevão é brutalmente assassinado. Sabe o que eu aprendo aqui com Atos, capítulo 7? O lindo conhecimento que Estevão tinha da palavra de Deus. Lembra você viu Atos 7? Ele lá no Sinédrio, onde ele estava sendo acusado, ele fala toda a história do povo de Israel. Só consegue falar da história quem conhece. E eu e você, nós, possamos desejosos em conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este período maravilhoso que ficamos juntos aqui aprendendo mais um pouquinho da tua palavra. Senhor, daquilo que eu não pude ensinar, que o teu Espírito Santo Deus conduza a cada aluno, a cada pessoa que vai ver o vídeo ou vai ler a apostila, que eles possam sentir o desejo de ler o livro de Atos, e o teu Espírito Santo seja o nosso professor, nos ensinando, Pai, porque quando lemos a tua palavra, ela se renova dia após dia, e possa ser um renovo para as nossas vidas. Pai, abençoe as nossas vidas, possamos ser constante e persistente a querer ir até o término desse estudo do livro de Atos. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, é muito gratificante estar aqui junto com você, tá bom? Eu te desejo paz e prosperidade, e que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau. Até a próxima aula.